o homem há de voar. A frase de Santos Dumont resume um antigo sonho do homem que hoje é uma realidade. Mas fazer essa máquina cruzar os céus continua sendo uma tarefa complicada. Vamos ver como isso é possível? No ar, Globo Ciência. Olá, o Globo Ciência está começando e convida você para uma viagem. Vamos embarcar num voo de aventura para responder a pergunta da Irlen Franco de Belém, no Pará. Ela quer saber por que um avião que pesa toneladas pode voar. O que torna isso possível? A primeira ideia que me ocorreu ao buscar a resposta da pergunta desse programa é fazer um aviãozinho de papel simples, leve, daqueles que a gente fazia na escola. Eu mesmo adorava fazer. Prontinho. Será que eu consigo fazer esse avião voar? Vamos ver. Acho que eu dei sorte. Mas será que eu consigo fazer um voo mais tempo e mais longe? Vem cá. Eu vou começar com uma pessoa que entende tudo sobre avião de papel. Tânia Monteiro, professora de artes visuais e especialista em origami, aquela arte japonesa de dobradura de papéis. Tânia, qual é o segredo para um avião de papel voar mais tempo e mais longe? Olha só, você tem que ter sorte do desenho, tá, e do arremesso. Isso é fundamental. Vamos lá, tipo de papel, tem que ser mais fino, mais grosso? O ideal pra gente é que tenha 75 gramas. Para nossa temperatura, 75 gramas é o nosso ideal. Então um papel um pouco mais Papel encorpado. comum. Ah, Papel pode ser comum. comum. Papel A4 comum, tá? E quais são os tipos, né, de aviões? Que a gente vê que tem aviões com formatos diferentes. Como é que é isso? Esse aqui é um avião que ele é basicamente para distância, para velocidade e distância. Você vê que o desenho dele é para cortar o vento. Ele tem as asas em V, tá? Então tudo dele é feito dependendo de muito impulso, de veloz. Esse aqui, ele já é um avião para planar. Você vê que a asa dele é grande. Aqui ele tem, o peso dele é aqui na frente. Por quê? Porque ele precisa ter uma estabilidade de gravidade para ele poder planar. Vamos fazer o seguinte, Tânia. Você que é uma especialista em origami, que é uma técnica altamente delicada, cheia de minúcias, eu queria que você fizesse um aviãozinho pra gente. Tudo bem, vamos lá. Vamos botar pra voar? Por favor, vamos lá. Juntos. Olha lá o corpo, gira o corpo e vai. Vai direitinho, né? Lá. Tânia, muito obrigado pela participação sua aqui no programa. Eu tive uma ideia. Se eu comecei o programa fazendo aviãozinhos de papel, eu quero ver agora aviões parecidos com aviões de verdade. Vamos lá. Gente, encontrei o que eu queria. Estou aqui em São José dos Campos e eu vou começar com 2 engenheiros militares aposentados, formados pelo ITA. Eles estudam aerodinâmica e praticam aeromodelismo. Vou apresentar para vocês. Seu Sanches, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Seu Costa. Tudo bom? É o seguinte, eu queria saber quanto tempo um aviãozinho desses consegue permanecer no ar. Normalmente um modelo desse fica perto de 10 minutos no ar. São vários motivos. Em primeiro lugar, pela quantidade de combustível. 2, pela quantidade de carga de bateria quando é elétrico ou pela carga do rádio. E terceiro lugar, pela própria tensão nervosa que a pessoa fica. Se ficar um período muito longo, daí ele começa a fazer besteira no voo. E a velocidade, ela tem a ver com o tempo de voo? Perfeitamente. Justamente a quantidade de energia, ou seja, a aceleração que é colocada no motor, vai dar um consumo maior ou menor. Se ele acelerar muito, o tempo fica mais reduzido, é evidente. Pode chegar até voar somente 3 minutos. Seu Sanches, como é que funciona o controle? Explica pra gente, como é que é? Nós temos esses 2 comandos. São 2 eixos, 1, 2. Este eixo daqui é aquele que quando a gente quer que o avião suba para cá ou desça. É fácil de ver isso aqui. Subir, descer. Virar para a esquerda, virar para a direita. E aqui nós temos o motor desacelerado e totalmente acelerado.
boas pistas para seguir. Aprendi muitas coisas sobre aeromodelos e agora a gente vai para uma etapa seguinte para responder a pergunta do programa. Por que um avião que pesa toneladas pode voar? Nós vamos tentar descobrir isso com aviões de verdade, maiores e feitos com outros tipos de materiais. Eu andei sondando e um lugar bacana para a gente fazer uma pesquisa é aqui, ó. O Museu Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, que fica em Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. A gente vai conhecer. Gente, olha o cenário, que bacana. Aquele ali, ó, é Bartolomeu de Gusmão, o padre voador. Esse brasileiro de Santos foi o primeiro cientista das Américas e é considerado o precursor da navegação aérea. Bartolomeu Lourenço de Gusmão foi o inventor do balão de ar quente, conhecido como aerostato ou aeróstato. Santos Dumont se referia a ele como o primeiro da aviação. Santos Dumont está aqui nesse museu, claro, e não é só obra dele não. Eu soube que tem algo bem interessante. Vamos conferir. Nessa esfera de bronze, aqui dentro, tem nada mais, nada menos do que o coração de Santos Dumont. Ele foi entregue numa cerimônia, a chamada Semana da Asa, em outubro de 1944. Tem um modelo também que vale a pena mostrar. Esse aqui foi o último projeto aeronáutico de Santos Dumont, essa maquete em formato de asa delta. Ele construiu no início do século XX. Gente, esse desejo de voar acompanha o homem desde a antiguidade. Na mitologia grega mesmo, existe a lenda de Dédalo e seu filho Ícaro. Presos no labirinto do Minotauro, na ilha de Creta, eles tentaram fugir voando. Fizeram asas e colaram no corpo com cera de abelha. Ícaro, ignorando os conselhos do pai, voou muito perto do sol, que derreteu a cera. Ícaro caiu no mar Egeu. Já Dédalo conseguiu fugir e voou até a Sicília. O gênio Leonardo da Vinci, que viveu entre os séculos XV e XVI, deixou desenhos de planadores e máquinas inspiradas em pássaros, usando para voar um movimento constante de asas para cima e para baixo. Apesar de todos os sonhos e tentativas, o primeiro voo de avião foi feito por Santos Dumont. Ou não foi? Os americanos juram que não. Eles juram que o primeiro voo foi feito pelos irmãos Wright. E aí? Vamos tirar essa história limpa. Deixa eu apresentar para vocês, ó. Gustavo de Mello, ele é historiador aqui do museu. Gustavo, como é que foi essa história do primeiro voo? Afinal de contas, foi Santos Dumont ou foram os irmãos Wright? Essa é uma questão que suscita realmente dúvidas, porque ela é abordada normalmente pela questão de documentos, né? De fontes que provem quem tenha feito o primeiro voo, tanto os Wright ou Santos Dumont. Os Wrights apareceram 2 anos depois do voo de Santos Dumont, quer dizer, em 1908, com uma foto de um voo solitário que eles teriam feito em 1903. Então, nesse ponto, eles teriam a primazia da questão do voo. Se essas fotos, as fotos que eles apresentaram, são verdadeiras ou não, é uma questão de discussão. Por isso, nós adotamos uma outra vertente, um outro ponto para fazer essa diferenciação e dar a primazia a Santos Dumont, que é a questão técnica. O que é um avião? Santos Dumont voou em 1906, diante de uma comissão científica formada por membros do Aeroclube da França, que é o primeiro órgão internacional de aviação. Esse voo foi filmado, teve cobertura da imprensa, populares assistindo, em torno de 1000 pessoas. Mas o ponto-chave é justamente essa questão técnica. O que é o avião? Para o Aeroclube da França, que foi esse primeiro órgão, o avião é um aparelho mais pesado que o ar, quer dizer, que tem condições de voar sem a utilização do gás nem do ar quente, ele voaria pelos meios próprios dele. O 14 bis decolava e pousava unicamente pela força do seu motor. Não precisava de nenhum equipamento externo, ao contrário do aparelho dos irmãos Wright, que precisava de um sistema de catapulta. E tinha um motor extremamente fraco, um motor de 24 cavalos. Como é que era esse sistema de catapulta? O que era isso? Era um aparelho, o aparelho ficava sobre um trilho com um sistema de contrapeso. Né? E esse contrapeso, só o contrapeso, estava em torno de 700 quilos. Quando esse contrapeso era projetado para o chão, quer dizer, o peso se deslocava para o chão, o aparelho era puxado em cima do trilho, quer dizer, como um estilingue, né? E assim projetado no ar. Com o motor de 12 cavalos, que era o motor do aparelho dos irmãos Wright, né? 2 motores de 12 cavalos, ele então conseguiria se manter voando. Mas para decolar, o
motor de 12 cavalos não consegue nem fazer uma bicicleta voar. Então, para a comissão, o modelo dos Wright não era considerado avião porque não decolava. Determinado pelo Aeroclube da França, não. Na verdade, o que os Wright tinham era um aeroplano movido a motor. Gustavo, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Enquanto vocês pensam aí quem inventou o primeiro avião, eu vou dar um passeio a mais pelo museu para buscar elementos para responder a pergunta do programa de hoje. Não sai daí não que a gente volta já já. No próximo bloco, a gente vai saber como são fabricados e pilotados os aviões de hoje em dia. Até já.